porque ficou escrito que a serpente enganou Eva como o vaso mais fraco ou mais frágil. O amor ou interesse que o guerreiro sentia por uma mulher levou Davi ao assassinato, considerado uma loucura em Israel. Também era homem de guerra, chamado homem de sangue pelo Senhor seu Deus. Davi tinha comportamento adorador, macho e guerreiro, teve filhos, amou mais de uma mulher, e por direito dos reis havia concubinas ao seu dispor, como está escrito. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este só, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante um só. Segundo Samuel 12, 7-12. Porque alguns afirmam homossexualidade na vida de Davi e Jonatas por especulações, ao buscarem falhas nas Escrituras e senões em Deus, para desacreditarem o judaísmo, o cristianismo e as Escrituras sagradas. Mas fomos orientados a não ir além do que está escrito, não acrescentar nem retirar um jota ou um tio sequer. Porque o profeta não foi diretamente a Davi? Porque Deus queria ensinar uma lição para todo o sempre, e porque Davi não tinha ainda a estatura de rei, era o menor. A forma como se selecionariam os candidatos seria sempre como preferencial os primogênitos, por causa da bênção da primogenitura e da possibilidade de ele ser o prometido libertador de Israel. Tanto Davi quanto Jonatas tiveram mulher e filhos. A queda de alguns tropeções começa quando são ensinados que amor é sexo, mas isso requer tolerância da parte de quem conhece melhor as Escrituras e em quantas modalidades o amor humano se manifesta, não apenas sexo. Mas é sábio todo aquele que reconhece e ensina que Deus é amor, Deus é santo, Deus é puro, não sexo. A conduta e exemplo de Davi conquistou a Jonatas. Davi, estando já ungido rei em lugar de Saul, lhe tratava com honras de um rei,
e temor de um ungido do Senhor. E mesmo sabendo que Saul, quando em crise lhe procurava matar, comparecia diante de Saul desarmado, sem nunca aproveitar a oportunidade de matar a Saul. E Jonatas reconhecia a unção de Deus sobre Davi e a sede de matar de seu pai Saul. Esta conduta de Davi lhe pareceu extraordinária. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que retornasse para a casa de seu pai Jessé. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Salomão o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. 1 Samuel 18, 1-5. Testando a vontade de matar de Saul. Entrar contigo em aliança do Senhor. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser sim, está bem, então o teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. 1 Samuel 20, 5-8. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. 1 Samuel 23, 15-18. Lamentos pela perda de Saul e Jonatas. O arco de Jonatas e a espada de Saul. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul.
Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas, nos teus altos, foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel 1, 22 a 27. O amor das mulheres. Era natural a exclusão de mulheres na guerra por serem consideradas mais fracas para o peso do amor necessário numa guerra, como também falarem um pouco mais do que os homens, por causa do machismo acentuado dos tempos antigos. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Como está escrito. Davi falou amor mais maravilhoso, não mais excitante, nem mais libidinoso ou mais apoteótico. Mas para quem sexo é amor ou o amor é sexo, ainda mais tropeços e quedas, por causa da deturpação destas palavras. Amar ao próximo como a si mesmo é como amar a própria alma, como fez João ao Senhor e o Senhor a João. E João foi destacado como o discípulo que Jesus amava. E a quem Jesus não amou totalmente? E se indaga, haveria acepção de pessoas no amor de tal maneira que está escrito que amou-os até o fim. Ele disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Não se tratava de amor feminino, mas amor que sobreviveria a riscos e traições, guerra e cruz, com fidelidade à prova de fogo e dano de vida. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Juramento do Senhor entre Davi e Jonatas. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel.
E disse ele: Que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu, e que procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, diz seus filhos: Se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. 2 Samuel 21, 5-7. A morte de um varão de guerra. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel: A rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Com estas palavras, aguardando a voz do que clama no deserto, para anunciar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 Samuel 23, 1-7.